Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Santiago Paz. Hoje o tema é margarina ou manteiga. E aí, o que é melhor? Vem comigo, mas somente depois dela, né? Vem, vinheta! Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Rapaz, é incrível como às vezes alguns assuntos que a gente acha que já tá bem consolidado não estão ou causam um alvoroço, um estardalhaço danado. Como é o caso, de que é melhor, usar margarina ou manteiga? A primeira coisa que a gente precisa entender é melhor pra quê? Melhor pra quê? O que é melhor? Agachamento ou leg press? Mas pra quê? Pra quem? Com qual limitação? Enfim. Então, quando a gente está pensando em manteiga, por exemplo, a gente está pensando numa gordura, né? Com maior quantidade de gorduras saturadas. Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a manteiga ela tem um componente maior de gorduras saturadas e menor de gorduras poliinsaturadas ou monoinsaturadas. Poliinsaturadas e monoinsaturadas são gorduras insaturadas, que são muito importantes no controle do colesterol e também a controle da relação ômega 3, 6 e 9 são muito importantes para determinar a relação entre a atividade aterosclerótica do vaso, ou seja, o acúmulo de partículas de gordura na parede do vaso e, consequentemente, acúmulo de gordura naquele local para que haja um aumento do que a gente chama de placa de ateroma. Essa placa de ateroma aumentando, ela reduz a passagem de sangue nos vasos e, entre outros problemas, levam ao aumento da pressão arterial, ou até mesmo infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular encefálico. Ou seja, nós precisamos identificar as questões lipídicas, né? Ou seja, o fluxo de partículas de gordura no nosso sangue, que estão diretamente associadas ao surgimento desses problemas, ou, em outras palavras, ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, a principal causa de morte não evitável no mundo. No mundo. Então, a gente precisa entender isso. E aí, quando nós estamos falando, então, da margarina, já tem uns 30 anos que a literatura nos mostra que margarinas com menor quantidade de gorduras trans e também enriquecidas com fitoesteróis, que é como se fosse uma fibra na margarina, ela tem um poder maior de reduzir a LDL, que é uma lipoproteína que algumas pessoas chamam de colesterol ruim, né? Na verdade, é uma lipoproteína que tende a ter uma capacidade de oxidação um pouco maior, e quanto maior a LDL, maior são as chances desse desenvolvimento de doença cardiovascular. E a margarina, em relação à manteiga, tem menos gordura saturada também. E isso é justificado, então, como uma excelente estratégia para você reduzir o colesterol. Ou seja, optar por margarina ao invés de manteiga. Só que tem um detalhe, pessoal. Isso a gente está falando, independente do que você escolher, a gente está falando em quantidades mais baixas, visto que uma colher de sopa de manteiga tem 12 gramas. 12 gramas. Se a gente está falando em 12 gramas de manteiga, a gente está falando em aproximadamente uma colher de sopa de 12 gramas. A gente tem aí por volta de 110 quilocalorias, em suma maioria de gordura saturada. E aí, então, a gente precisa entender que a quantidade ela é relevante. Se a gente já está falando a colher de sopa, a gente não está falando, por exemplo, de uma ponta de faca num pedacinho de pão, por exemplo. Já começa por aí. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender que é, independente dessa questão de margarina ou manteiga, a gente tem que estar falando da quantidade, da quantidade. Já começa por aí. E se nós formos fazer uma relação, por exemplo, com uma colher de sopa de manteiga, que tem aí aproximadamente essa quantidade de quilocalorias que eu falei, se nós fôssemos pensar talvez em melão,
vamos colocar assim, a essa quantidade de calorias de uma colher de sopa de margarina é aproximadamente meio quilo de melão. Meio quilo de melão. Então, pensando nisso, os estudos mostram que se você reduzir 30 gramas de manteiga na tua alimentação, você tem uma capacidade de reduzir em até 10% as chances de infarto agudo do miocárdio. Pô, veja bem, olha a quantidade de quilocalorias em 30 gramas, quase 300 quilocalorias que eu estou reduzindo. Aí vai dar o quê? Umas 2 colheres de sopa e meia. Então, assim, não tem como a gente deixar de falar dessa discussão, desculpa, não tem como a gente falar dessa discussão entre margarina e manteiga sem falar nas principais questões atribuídas à redução das chances de desenvolvimento cardiovascular, que é o quê? Emagrecimento e prática de atividade física. A gente sabe que se você tem uma circunferência abdominal, se você é mulher e tem uma circunferência abdominal de mais ou menos 80, você já está com fortes chances de estar pré-diabética. E se você é homem e tem uma circunferência abdominal de 90 centímetros, já está também por aí. Então, obviamente, você tem que contextualizar também teu percentual de gordura, porque se você é um fisiculturista, você tem essa circunferência aumentada, mas de músculo. E aí entra na jogada também o quê? A contextualização com a prática de atividade física. Então, se esse é um indivíduo que faz musculação e faz cardio todo dia há mais de 10 anos, aí a gente tem que analisar outros parâmetros, até mesmo como percentual de gordura ou, de fato, aí, a quantidade de massa magra. Mas não entrando nessas particularidades, o principal fator atribuído a desenvolvimento de doença cardiovascular é circunferência abdominal aumentada e também sedentarismo. Então, assim, entenda o contexto como um todo e não caia numa discussão única e exclusivamente manteiga ou margarina, o que, que é melhor para a saúde? Cara, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Você pode estar usando ou margarina ou manteiga sem, de fato, fazer exercício ou emagrecer. Então, assim, essa é uma discussão bem interessante e válida. Fica um insight bem bacana para você. Não vejo problema nenhum estar utilizando margarina. E, evidentemente, contextualizar com a quantidade e esses outros aspectos que eu falei para você. E aí, você achou polêmico? Diz aqui nos comentários para mim o que você achou. Marca aquela pessoa que precisa saber dessa informação. Pode usar sua margarina tranquilamente. Evidentemente, lembre-se das questões de quantidade, não esqueça de estar sempre consumindo vegetais, frutas e também reduzindo a quantidade de circunferência abdominal, fazendo exercício, dormindo bem. Perfeito? Se você gostou desse vídeo, curta-o. Não deixe de compartilhar com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações. Sugira outros temas aqui no comentário, vai ser um prazer estar falando um pouquinho mais sobre os temas que vocês quiserem. Ok? Conhecimento liberta. Muitíssimo obrigado por você que ficou até aqui agora e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu! Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it like